Reforma eleitoral já ficou acertada, Humberto? Já. Em sessão solene, Conrado, semipresencial inclusive, na terça-feira, o Congresso Nacional promulgou, então, a Emenda Constitucional 111 de 2021, que traz mudanças nas regras eleitorais. As alterações aprovadas pelos parlamentares têm origem na proposta de emenda à Constituição, a PEC 28 de 2021. Essas mudanças precisavam ser promulgadas até o dia de amanhã, dia 2 de outubro, para ter validade nas eleições de 2022. Então, foi promulgada na terça-feira, dia 28, e já vale, então, para as eleições do ano que vem. De acordo com a emenda, os votos dados às mulheres e pessoas negras serão contados em dobro para efeito de distribuição dos recursos dos fundos partidário eleitoral nas eleições de 2022 a 2030. Então, aí, para que vocês... Eu fiz questão de colocar isso no papel para que eu não esquecesse. Então, de acordo com a emenda, os votos dados às mulheres e pessoas negras serão contados em dobro para efeito da distribuição dos recursos dos fundos partidários, ou dos fundos partidário e eleitoral, nas eleições de 2022 a 2030. O texto traz ainda, Conrado, a mudança do dia da posse do presidente da República e dos governadores. Agora, a posse do presidente da República será no dia 5 de janeiro e dos governadores, dia 6 de janeiro. Atualmente, essas posses, tanto do presidente e dos governadores, ocorriam no dia 1º de janeiro. Essa regra só vai valer a partir de janeiro de 2027, então não vai ser na próxima, não. Então, só em 2027 é que teremos, então, essa mudança. A emenda constitucionalizada, a fidelidade partidária, também foi alterada. Deputados federais, estaduais e distritais, no caso aqui do Distrito Federal, e vereadores, que saírem do partido pelo qual tinha sido eleito, só não perderão o mandato se a legenda concordar com a saída. Caso contrário, vai perder sim o mandato. E eu não sei se vocês se recordam, da Paraíba, nós temos um caso emblemático de um deputado federal. Ele é de Campina Grande, eu não me recordo mais o nome dele, já faz algum tempo. Ele deixou, na época, o Democratas, eu não sei se já era Democratas ou PFL, e foi considerado, perdeu o mandato. Isso foi considerado pelo TSE, porque ele deixou o partido naquela época. Uma outra informação, já que terminamos aí de falar dessa questão da reforma eleitoral, que já vale para o ano que vem, novas regras, e aí uma coisa que nós já adiantamos aqui na última sexta-feira, que foi a união de partidos políticos a partir de agora. Porque com essa regra, essa nova mudança, partidos políticos deixarão de existir. Possivelmente, nas próximas eleições, PCdoB, Rede Sustentabilidade, Partido Verde, esses partidos que são considerados partidos pequenos, além dos partidos de aluguel, né, deixarão de existir. Possivelmente aí já tenhamos aí no próximo pleito eleitoral coisa de 5 partidos dentro da Câmara dos Deputados. Pelo menos é o que se espera. Muitos parlamentares acham que 5 partidos apenas existirão na Câmara dos Deputados. Eu apostaria que pelo menos uns 8 a 10 partidos, mas tem gente contando que a próxima eleição vai diminuir para 5 partidos. Por quê? Porque com essa nova regra, esses partidos, e com essa questão de não existir mais as coligações, os partidos pequenos deixarão de existir, principalmente os partidos de aluguel. Uma outra decisão importante com essa é a questão do fundo eleitoral. Também vai forçar com que partidos deixem de existir. Nessa nova regra, que já vale para o ano que vem, teve também o princípio, além disso, a emenda determina a realização de consultas populares sobre questões locais junto às eleições municipais. Essas questões terão que ser aprovadas
pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral em até 90 dias antes das eleições. Então, as manifestações dos candidatos sobre essas questões não poderão ser exibidas durante a propaganda no rádio e na televisão. É outra regrinha que foi mudada dentro da reforma eleitoral. Como eu estava comentando sobre essa questão dos partidos, a fusão, então, já do Democratas com o PSL já é uma antecipação dessa aprovação dessa PEC ou dessa emenda constitucional 111, que muda as regras para as eleições do ano que vem. Com essa mudança, aquilo que o PSL e o Democratas fez, se antecipando a essa questão das eleições de 2022, saiu na frente e se deu bem, porque vai ficar um partido, o maior partido da Câmara dos Deputados. Essa fusão já tem data marcada para acontecer e já existe o nome, inclusive, do novo partido, que nós vamos trazer para vocês aqui no Diário News de hoje. Bom, essa fusão vai acontecer no próximo dia 6. O Democratas e o PSL farão suas reuniões, as suas convenções aqui no Distrito Federal. Vai acontecer lá no Ulisses Guimarães, que é um grande centro de convenções aqui em Brasília, e lá os dois partidos, em salas, anfiteatros diferentes, realizarão, então, suas convenções. No mesmo dia, após as convenções dos dois partidos que serão separados, juntarão-se, então, farão uma convenção geral já entre os dois partidos. E essa união, PSL e Democratas, tem nome. Chama-se União Brasil e vai usar o número 44. Essa decisão foi realizada após uma pesquisa de opinião, onde colocou-se aí o número para ser votado, tinha o 17, tinha o 25, tinha outros números, e além do 44 e o nome União Brasil. Então, portanto, nas próximas eleições, teremos aí União Brasil com o número 44, que é a fusão Democratas e PSL. E com detalhe, Moisés, que é o seguinte: será o partido com maior tempo de televisão e com maior fundo eleitoral. Esse partido deve chegar, com essa fusão, a mais de 80 deputados federais, já agora com essa decisão. Democratas e PSL sai, não é com um pé na frente não, sai com os dois pés na frente, né, Humberto? Uma decisão, Moisés, acertadíssima. E tem gente que foi perguntar para o presidente do Democratas, o ACM Neto, se era uma questão de sobrevivência. Não, não é questão de sobrevivência, não. Até porque o partido tem bons quadros, está bem, não é um partido pequeno, né? E sai à frente, se antecipando essa decisão dessa PEC, né, aprovada já para o ano que vem, porque os partidos pequenos deixarão de existir. E aqui saíram muito bem na frente, foi uma visão, né, já adiantada, porque eles querem presidente da República, eles querem eleger no mínimo 10 governadores, e com essa fusão, tanto, claro, que vai sair parlamentares dos dois partidos, possivelmente saia pessoas dos partidos, principalmente do PSL, onde tem uma ala radical que apoia o presidente Bolsonaro. E com um detalhe: União Brasil não terá apoio ao governo federal, não aceitará, inclusive, por exemplo, o presidente, se quiser vir para a União Brasil, eles não aceitarão. Então, eles querem uma candidatura de terceira via, querem no mínimo 10 governadores, virão já nessa união, pelos bastidores, novos deputados, prefeitos, governadores para o partido. Então, está um movimento grande em Brasília em relação a isso. Então, quarta-feira que vem, acontecerá União Brasil e será, para mim, será uma honra, porque eu fui convidado para fazer o cerimonial dessa grande convenção que vai acontecer lá no Ulisses Guimarães, na quarta-feira. Estaremos lá acompanhando de perto dos bastidores desta grande união do PSL com o Democratas. Para encerrar, por conta do nosso tempo, está programada, Conrado, para o próximo domingo, dia 2, em São Paulo, Brasília, eu não sei, em outras capitais, possivelmente sim, mais uma manifestação agora da esquerda contra o presidente Bolsonaro. Só para
te dar uma dica, lá em São Paulo, onde você estava, os caras contrataram nada mais, nada menos que o trem, né, o trem demolidor, que custou R$100 mil. É o mesmo trio elétrico que a Ivete Sangalo usa lá em Salvador. Então, os caras estão realmente planejando uma grande manifestação. Vamos ver como é que será a comparação depois em relação a 7 de setembro, meu amigo Conrado.